É diferente, mas é um tema que o Brasil tem vivido, amém? Quando eu conversava com o Senhor, perguntando algumas coisas para o Senhor, e aí o Senhor revelou isso ao meu espírito, e é uma palavra revelada para os dias atuais, irmãos. E nós precisamos ter muito discernimento do Senhor, abrir o nosso espírito nessa noite aqui para pegar essa palavra, porque é uma palavra de confronto contra toda potestade maligna que tem trabalhado na mente das pessoas e tem levado o Brasil a um estado, né? Tem levado o Brasil a uma cultura que não é uma cultura de reino. E nós somos um povo que estamos trabalhando para ter uma cultura de reino, ou seja, uma cultura do céu na nossa vida, amém? Uma cultura do que o Senhor deseja para a nossa vida, e o deseja que nós, como filhos de Deus, se manifestem nessa terra. Então a palavra em Romanos 8,19 diz assim que a criação anseia com expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Isso é claro na nossa vida. Mas o problema é que o que está acontecendo? Não tem filhos se manifestando. Esses dias o Senhor nos deu uma palavra que falou assim, que o pai, ele deseja enviar os filhos com pressa ou com rapidez, mas a dificuldade é que os filhos não estão se manifestando na mesma velocidade, porque nós caímos naquela mesma onda religiosa de vir aos domingos, de vir às quartas e não mudarmos a sociedade. Ou seja, eu conversava com os meninos essa semana, nós achamos que ministério é só quem faz algo na igreja. Então essa é uma onda que pegou o Brasil, e a gente acha que ministério é só quem faz algo na igreja. Ministério é quem canta, ministério é quem dança, ministério é quem está na porta, ministério é quem prega. A gente entende que isso é ministério e não é. Amém? Ministério é você se manifestar como filho de Deus. É por isso que tem uns que são chamados para evangelista, outros para mestre, outros pastores, né? Apóstolos e profetas. Mas não é só dentro da igreja. É na segunda, é na terça, é na quarta, é na quinta, é na sexta, é no sábado, é em casa, é na família, é no trabalho. E essa cultura religiosa que eu venho para a igreja num dia, né? E para mim, eu já fiz o que o Senhor deseja. Ela é muito pobre, irmão, quando a gente fala de uma cultura de reino. Porque eu venho para a igreja só para mim ter um alinhamento. Não, eu venho para a igreja para ter um alinhamento e adoração em conjunto com os meus irmãos. Mas a minha mente é de filho de Deus. Então eu entendo que é tão espiritual, às vezes, eu ser um profissional na área que eu trabalho, é tão espiritual quanto eu ser um pastor. Quem está entendendo o que eu estou falando? Por quê? Porque nós temos que entender qual é o propósito de Deus para a nossa vida. Eu posso ser um pastor e não estar fluindo no propósito de Deus. E eu posso ser um profissional, posso ser um cabeleireiro e estar fluindo no propósito de Deus. Porque era aquilo que era o propósito que Deus tinha para a minha vida, para transformar a terra ou para mudar. Quem está entendendo, quem está comigo nessa noite? Então o Brasil, ele entrou numa cultura diferente. Nós vamos entrar aqui. E o tema dessa palavra hoje é desconstruindo a cultura da vantagem. Desconstruindo a cultura da vantagem. Depois nós vamos explicar para você o que é essa cultura. Mas a igreja, ela não entendeu isso. E por ela não entender isso, o diabo está detonando em todos os lugares. Aí eu tenho aquele irmão que foi chamado para ser um professor, está lá na escola como professor, mas ele não entende que aquilo é um ministério. Ele acha que é só apenas uma profissão. E aí ele não transforma aquele ambiente. Nós temos um outro irmão que foi chamado para ser um enfermeiro, está lá no hospital, mas ele acha que aquilo é uma profissão e não um ministério.
Tem o outro que foi chamado para estar lá na loja vendendo calçados, e ele acha que aquilo é uma profissão e não um ministério. E aí é onde que você se perde em fazer a vontade que o Senhor tem para a tua vida. Porque ministério não é só fazer algo no templo, isso é serviço no templo. Então nós estamos numa geração que nunca se viu tantos pastores frustrados, e tantos cantores, levitas, músicos, líderes, diáconos, evangelistas e tudo quanto é coisa, porque hoje o que mais tem é tudo isso consagrado. Tem pastor que ele é pastor, mas não cuida de ninguém, porque ele foi consagrado, mas ele nem sabe por que ele foi consagrado. Tem evangelista que foi consagrado, evangelista, mas ele não sabe o que está fazendo. Por quê? Porque ele não entendeu. Então tem muito pastor que Deus quer ter uma conversa com ele e falar assim: cara, larga o microfone e vai fazer o que eu chamei você para fazer. Eu não chamei você para ser pastor, eu chamei você para ser um empresário, porque eu te dei uma sabedoria para você administrar tão bem a tua empresa, que do dinheiro da tua empresa você vai ajudar orfanatos, vai ajudar asilos, vai ajudar escolas, vai ajudar missionários e tal e tal. E o cara está lá, quer ser pastor. O outro, Deus chama para ser pastor, ele quer ser empresário. Aí assim, nada dá certo. Por isso você vê às vezes gente vendendo coisinhas de 50 centavos e ficando rico, e outros vendendo coisas de milhões e quebrando. E às vezes você vê pastor que não sabe nem falar, mas quando ele pega no microfone, Deus usa ele, porque é o chamado. Então assim, nós temos que entender isso e sair da cultura da vantagem. E a cultura da vantagem que está impregnada na nossa cultura brasileira, ela entrou na igreja. Essa cultura da vantagem. Então nós vamos falar um pouquinho sobre a cultura da vantagem, irmão. E nós entendemos para que eu fui chamado para o Senhor. Então assim, a minha vida é santa. Quando a gente fala de filhos de Deus, eu entendo que tudo é santo. Amém? Então meu trabalho é santo, a minha casa é santa, meu carro é santo, a minha vida é santa, meu salário é santo. Eu não posso ter Deus se Deus não me tiver, irmão. Quem está entendendo aqui? Então assim, quando eu vou para servir ao Senhor no reino, tudo meu é dele e eu sou dele. Então assim, nem a minha vida mais é minha, nem a minha vida mais é minha, porque é dele. Quando eu acho que eu tenho minha vida, ele está falando assim: não, você não tem, dá para mim ela. Então é assim, esse é o entendimento. Então a minha casa é dele, meu carro é dele, meu salário é dele, meu emprego é dele, a minha vida é dele, a minha roupa é dele. O tempo que eu congrego não é nosso, é dele. Quem está entendendo? Então nós entramos nessa cultura, irmão, para mudarmos. E quando a igreja entender isso, ela muda. Eu conversava com o irmão Alexandre aqui agora, o diácono Alexandre, sobre a condição de um bairro em São José dos Campos, que de 12 meses para cá, a violência no bairro aumentou, o homicídio no bairro aumentou, os assaltos a casa, a roubo a carro aumentaram, porque as igrejas pararam de fazer o que ela tem que fazer. A igreja está só dentro do culto, cantando e fazendo para encher um templo de pessoas, mas não sabendo o que ela tem que fazer. A igreja, irmão, é para mudar uma estação profética. A igreja, ela tem que ser usada para profetizar. É guerra, irmão. A igreja, ela está guerreando. O que nós estamos fazendo aqui, nós estamos expulsando uma potestade que está nos ares, e nós vamos repreendendo em nome de Jesus. É isso que a igreja tem que fazer. Avivamento é quando a igreja chega num lugar e a criminalidade diminui, porque o avivamento genuíno, ele expulsa as potestades. Então a igreja tem que entender. Mas por que a igreja não entende? Porque nós temos uma cultura da vantagem. Então eu vou fazer aquilo que é vantagem para mim. E aí a igreja fica assim: o que é vantagem? Eu encher a igreja de gente, nós fazemos um templo bonito, e nós ficamos aqui, e esquecemos do que nós temos que fazer. A igreja tem que ir para frente, irmão. Ela tem que interceder, ela tem que adorar, ela tem que expulsar. As igrejas não estão fazendo cócega no inimigo. Se nós somos a luz,
mundo. E o sal da terra, a igreja tem que clarear onde tem trevas. Ela não pode ficar fechada no ambiente e não clarear. Então a igreja tem que sair para o ambiente. Amém, querido? Então eu queria orar com você. Senhor, que esta palavra, Senhor, não seja ministrada pelo meu coração, nem pela minha mente. Assim como o Senhor revelou essa palavra para a nossa vida, assim como o Senhor revelou, Pai, essa palavra ao nosso coração e ao nosso espírito, Senhor. Que seja, Pai, impregnada ao espírito de cada filho que está aqui nessa noite, Pai, atento para ouvir a Tua palavra, sabendo, Senhor, da importância, Pai, que é se manifestar como filho, Senhor. Senhor, e nós repreendemos do nosso país, repreendemos do nosso estado, da nossa cidade, essa cultura de vantagem, Senhor. Nós tiramos essa cultura de vantagem da política, nós tiramos essa cultura de vantagem, Senhor, das escolas, nós tiramos essa cultura de vantagem, Senhor, dos órgãos públicos, Senhor, das empresas, dos administradores, e nós declaramos, ó Pai, que, Senhor, que o país nosso viverá uma cultura do céu, Senhor, através de uma renovação do entendimento. Nós declaramos isso em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Então fala assim pro seu irmão: você já está voando. Coloca seu celular no modo avião então. Coloca, em nome de Jesus. Põe seu celular no modo avião para você não distrair com ele. Amém? Põe ele no modo avião aí. Nenhuma dardo, nenhuma seta vai fazer você paralisar esse voo, não. Amém? Amém? João 14, 5. Quando chegaram aí, amém? Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então diga comigo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não passar por mim. Amém? Nós estamos falando por caminho já faz tempo, irmãos. Versículo 7. Se vocês realmente me conhecem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: Você não me conhece, Filipe? Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo, quem me vê, vê o Pai. E como pode me dizer, mostra-nos o Pai? Você não creu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas. Pelo contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creiam em mim quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim, ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Digo-lhes a verdade: aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai, e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Amém? Então aqui é um trecho que todo mundo conhece. Os discípulos andaram com Jesus, viam Jesus, mas andaram por uma cultura. E por isso que quando Jesus estava explicando sobre como chegar ao Pai, eles imaginavam que a chegada até o Pai é um lugar. Por quê? Porque eles tinham uma cultura de vantagem. Eles andavam com Jesus porque Jesus oferecia alguma vantagem para eles.
Talvez seja porque quando Jesus falou assim: olha, vinde após mim, porque o meu fardo é leve, o meu jugo é. Então era uma vantagem seguir a Jesus. Era uma vantagem grande seguir a Cristo. Porque os outros rabi, ou os outros mestres, eles colocavam peso sobre as pessoas que seguiam a ele. Então era muito difícil seguir um rabino judeu, ou seguir um mestre judeu, porque só tinha peso, ou seja, só tinha regras, regulamentos, regras de homens. Pior ainda, eles colocavam regras nas pessoas que nem mesmo eles cumpriam, mas colocavam as regras. Aí quando Jesus chega para as pessoas, fala: vem após mim, ou segue-me, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Ou seja, eu não vou colocar nenhuma coisa para vocês pesado. Tem que ser tudo formatado, tem que ser tudo bonzinho, tem que ser tudo certinho, tem que ser tudo perfeitinho. Não pode ter pecado, tem que vir limpo. A ovelha já tem que vir penteada, escovada, perfumada, e se possível tem que passar no pet shop e colocar lacinho. Não é para Cristo não. Fala: não, vem vocês, cobrador de imposto, vem você, pescador, vem você que não sabe ler direito. Era assim: vem aqui você. E esses homens, eles se tornaram os grandes apóstolos da palavra. O homem que mal sabia ler, Pedro, foi o homem que ficou com a chave dos céus, e o Senhor falou assim: apacenta a minha igreja, apacenta os meus filhos. Simplesmente porque o Senhor entendeu. Mas esses discípulos andavam com Jesus por uma cultura, irmão, uma cultura da vantagem. E quando o Senhor estava ensinando para eles assim: olha, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Eles não entenderam: mas como assim você é o caminho, a verdade e a vida? Você está falando de você, mas pelo menos mostra-nos o Pai. Porque quem anda atrás de uma cultura de vantagem precisa enxergar as coisas. Ela não tem revelada no Espírito, ou ela precisa enxergar algum benefício. Mostra pelo menos o Pai. O que eles queriam? Jesus, chama, traz o Pai aqui, revela o Pai em carne e osso, igual nós estamos vendo você. Nós queremos ver o Pai. Porque eles não entenderam isso. E da mesma forma, irmão, nós estamos vendo isso com a igreja. A igreja, ela não crê mais nisso, ela não profetiza mais, ela quer ver uma mudança, mas nós queremos a nossa cultura da vantagem. Eu quero ver a mudança, mas eu quero desfrutar dessa mudança no país. Eu quero ver uma mudança, mas eu quero desfrutar. Mas o que eu estou fazendo para que essa mudança aconteça? Então nós vamos destruir, destronar da nossa mente, irmão, religiosa, a cultura da vantagem. Vai apertar um pouquinho aqui hoje, mas você vai entender. Porque nós temos impregnado na nossa cultura essa cultura de vantagem. E essa cultura, ela começou bem loguinho. Ela só começou com Adão e Eva. Adão e Eva comeu da fruta da árvore que não poderia comer, porque eles tinham uma cultura de vantagem. E por se ter uma cultura de vantagem, Satanás enganou elas através da serpente. Olha, se você comer, vai ter uma vantagem para você. Se você comer, vai ter uma vantagem para você. E a vantagem é: você vai ser igual a Deus. Você vai saber do bem e do mal. A cultura da vantagem entrou no coração de Adão e Eva. Ou seja, entrou em Eva e passou para Adão. A cultura da vantagem. Poxa, eu vou ser igual a Deus. Eu vou conhecer do bem e do mal. Tenho vantagem nisso. E nós também temos essa cultura impregnada em nós, irmão. E essa cultura, ela está impregnada porque a religião impregnou em nós isso. Quantos de nós viemos para a igreja sabendo que o Senhor revela o Pai para nós, e tudo aquilo que nós pedimos no nome do Pai Ele nos concede? Mas quantos de nós frequentamos uma casa ou frequentamos uma igreja para prosperar? Quantos de nós frequentamos porque nós queremos ser curados? Não que o Senhor não cura, não que o Senhor não prospera, Ele prospera, Ele cura, Ele faz tudo isso.
Mas quantos de nós frequentamos por isso? Ou outros se frequentam para ter um ambiente de amigos. Ou outros se frequentam para dizer assim, eu tenho um padrão de vida, uma cultura de vantagem. Eu vou para isso, mas eu não entendo qual é o papel. E é isso que aconteceu no Brasil. A cultura de vantagem não muda ninguém, não mudou o país. Quantas pessoas vocês conhecem que são concursados públicos no nosso país, que foram concursados porque amam a profissão? Ou simplesmente fizeram um concurso porque não queria ficar desempregado o resto da vida? E aí ele faz um concurso público porque ele não quer ficar desempregado o resto da vida. Só que aí ele vai lá, ele está numa cultura de vantagem, eu não vou ficar desempregado. Mas aí ele não serve. Ele vai lá, ele faz com má vontade, certo? Faz tudo de qualquer jeito, porque ele está impregnado numa cultura de vantagem. Hoje eu não vou ser desempregado, mas ao invés de ele falar assim, o que eu posso fazer para contribuir para o meu país? E essa cultura está na base, a cultura da vantagem. Até os slogans dos cursinhos, assim, vem aqui para você fazer um cursinho preparatório para você arrumar você conseguir passar num concurso público que nunca mais você vai precisar ficar correndo atrás de emprego. Cultura da vantagem. Não estou falando daqueles que fazem o trabalho com sinceridade. Tem muito irmão concursado que passa e vai lá e faz. Mas é uma cultura da vantagem. Aí essa cultura tem nos nossos políticos. Quantos políticos que são eleitos pelo povo estão lá fazendo o trabalho porque eles amam realmente legislar pela causa do povo? A cultura da vantagem é uma cultura que está impregnada no nosso país. Quantos ministérios se tornam grandes não para revelar Cristo às pessoas, mas sim para se tornar rico e terem confortos, porque isso é uma vantagem. Então nós temos que entender que o inimigo ele vem com estratégias para enganar, e ele é sutil. O que o diabo fez com Adão e Eva lá, olha, talvez vocês vão ser igual a Deus, é por isso que ele não quer que você coma dessa árvore, você vai ter o mesmo conhecimento, alegando uma cultura da vantagem. E sabe de uma coisa? Ele vem com uma coisa para você que parece verdade, mas não é verdade. Ele vem com uma lábia que parece ser correto, mas não é correto. Amém? O diabo ele vem para nós e fala assim: ô Alexandre, você está em último lugar, mas se você passar a pessoa que está em último lugar, ou você passar o que está em penúltimo lugar, você vai ter uma vantagem. Querido, qual vantagem? Qual é a vantagem? Se você está em último lugar, passar o último lugar. Você está entendendo isso? Lugar nenhum. Você está no último. Ultrapasse o último, que você vai estar numa posição. Ou seja, está vendo ali, tem um segundo. Ultrapasse o segundo, que você vai estar em primeiro lugar. E na mente a pessoa vai lá e fala assim: eu ultrapassei o segundo, estou em primeiro. Não, quando você ultrapassa o segundo, você continua no segundo, porque você era o terceiro. Alguém entendeu essa ilustração? Então você está em terceiro, o diabo fala: ultrapassa o segundo para você ficar em primeiro. E você não vai ficar em primeiro, porque quando você ultrapassa o segundo, você fica em segundo. E quando você ultrapassa o último, você nunca vai ultrapassar o último, porque você era o último. Não tem como você ultrapassar o último.
O último nunca é ultrapassado. Foi isso que o diabo falou: olha, você vai ser igual a Deus. Ou seja, você está em último lugar, mas se você passar o último, você vai estar em penúltimo. Foi isso que Satanás fez com Adão e Eva. E Adão e Eva não quis comer do Senhor que estava dentro dele, quis comer da sua mente. E a sua mente de cultura de vantagem trocou o que Deus tinha falado: não toques, para fazer aquilo que parecia ser vantagem. Olha, nós vamos conhecer de tudo. Adão e Eva não precisavam conhecer de tudo, eles já conheciam tudo. Você quer saber? Eles já eram senhores de tudo. Quando o Senhor colocou eles na terra, assim, ó, frutificai. Depois que vocês frutificarem, multipliquem, porque vocês vão governar a terra, vocês vão cuidar da terra. Só que para você multiplicar, você tem que frutificar. E para você frutificar, você tem que tirar semente, porque um fruto só vem com semente. Sabe o que é frutificar? É a plena manifestação da glória. Uma árvore de maçã, ou uma semente, vamos lá, assim, uma semente de maçã, ela só está em plena manifestação da sua glória, ou está na glória, quando ela está repleta de maçã, não quando a árvore cresce. A glória da semente de maçã não é você plantar a macieira e nascer uma árvore grande. A glória é quando aquela árvore está repleta de maçã, porque é a plena manifestação da glória, ou é a plena manifestação de algo. Ou seja, a glória de Deus em nós é a plena manifestação de Deus em nós. Adão e Eva eram plenos de Deus, e por essa plenitude eles já sabiam tudo. Eles governavam o jardim, eles nomearam toda aquela terra, eles nomearam todos aqueles animais. Eu começo a viajar quando eu começo a olhar assim. Eles nomearam tudo e eles governavam com autoridade tudo. E aí, sabe o que eles descobriram depois que eles comeram da árvore? Ué, nós estamos peladão. Que ganho teve isso? Qual foi a vantagem que Adão e Eva descobriram isso? Que ganho no intelectualismo dele, ou na cultura, ou na mente deles teve? Descobrir isso, qual foi o ganho? Teve perda, teve que gastar dinheiro depois para fazer roupa. Não precisava. Você está entendendo? Tudo que o homem tem por vantagem é lixo perante o que o Senhor tem para ele. Tudo que o homem considera como vantagem é lixo para Deus. Porque Adão e Eva quis comer daquilo que ele achava que era vantagem. Isso nunca foi vantagem para ele. Ele só perder a inocência é vantagem. Querido, quantos possuem um amigo inocente, puro? Lembra de um amigo seu inocente, puro? Você não tem prazer em ficar ao lado dele? Você não tem prazer em fazer negócios com ele? Você não tem prazer em ter a amizade com ele? Você não tem prazer em receber um abraço dele? O homem era assim. O homem era assim. Mas por causa da cultura da vantagem, que foi lançada pelo diabo, ele perdeu essa inocência, querido. Então nós precisamos saber que o destino para onde nós vamos não é um lugar. O destino não é um lugar. Lembra que a gente fala que o caminho é muito importante quanto o destino? Porque o destino não é um lugar. O destino é uma pessoa. E essa pessoa é o Pai. E Jesus, que é o Filho, Ele é o caminho. Então nós temos que estar no Filho para chegarmos ao destino que é o Pai, e termos um relacionamento de pai para filho, e temos uma cultura onde o Pai nos dá direção, não paternalismo. Porque Deus não quer passar a mão na nossa cabeça, irmão. Deus não quer ver a gente todo arrebentado, fazendo tudo do nosso jeito, com a nossa cabeça. Vai, tadinho de você. Não, filho, vamos lá, cara, levanta aí.
Vamos andar pelo aquilo que eu tenho. Eu tenho lugares altos para você. Eu tenho a terra para você conquistar. Eu tenho a terra para você se manifestar como filho. Mas, cara, desse jeito, com essa cultura, não dá. Então, nós precisamos ir para o Pai e não ir para um lugar, irmão. Ir para o Pai. E eu só vou para o Pai se eu passar pelo Filho, que é o caminho. O destino é o Pai, o caminho é o Filho. Só que a cultura da vantagem não nos permite isso. Por quê? Porque a cultura da vantagem eu tenho que apalpar. Eu tenho que pegar para comer. Eu tenho que ver. Ah, mas eu vou para o Pai, mas onde está o Pai? Mostra-me o Pai primeiro. Como é que eu vou para o Pai se eu não estou vendo o Pai? Como é que eu vou para o Pai se eu não estou abraçando o Pai? Essa semana eu falei para uma pessoa, a pessoa ficou brava comigo. Porque eu falei assim, o filho que sente falta do amor do pai é porque não é filho. É órfão. Filho não sente falta do amor do pai. Filho sabe que é amado pelo pai. Eu nunca senti falta do amor do meu pai. Até quando meu pai viajava e ficava 30 dias num caminhão na boleia, eu sabia que meu pai me amava. Por quê? Porque eu sou filho dele. Agora quando eu não sou filho. Quando a pessoa achou que eu fui muito bravo com ela. Eu falei, não, eu estou falando a verdade para você. O filho não sente falta do amor do pai. Por que que não sente? Porque é filho, ele sabe que ele tem o amor do pai. Filho já está no pai. Você é filho de Deus. Você não pode sentir falta do amor dele, porque você já está nele, querido. Você já está nele. E se nós entendemos isso, nós não vamos viver nessa cultura da vantagem. Não, mas eu preciso ver algo, eu preciso ter algo. Ah, o Deus me ama, então Ele precisa me colocar nos lugares altos. Deus me ama, então eu preciso ter sucesso. Cara, sucesso na terra não é sucesso no reino. Para Deus interessa o que nós estamos fazendo para mudar os tempos proféticos no reino. Quantas pessoas nós estamos tocando através do amor de Cristo para mudar. E se nós entendemos isso, nós vamos ver que essa cultura tem que ser banida, porque ela está impregnada no nosso país. E ela está impregnada, querido, por causa do lugar que nós entramos. Nós saímos do Pai e entramos num lugar material. Você pode ver, está em todo lugar, irmão. Vou falar algumas culturas da vantagem que a gente tem aí. Ah, eu vou pagar a internet para quê? Eu tenho gatonete, né? Cultura da vantagem. Ah, eu vou pagar Sky para quê? Se eu tenho um aparelho ali que libera todos os canais. Cultura da vantagem. Vamos falar outras coisas aí. Ah, um monte de coisa. Eu vou pegar fila para quê? Eu vou cortar a fila, né? Cultura da vantagem. Eu vou respeitar a vaga de deficiente físico para quê? Eu vou estacionar aqui mesmo. Eu vou respeitar a vaga dos idosos para quê? Eu vou estacionar aqui. Cultura da vantagem. Tá cheio no brasileiro. Eu vou pagar imposto de renda para quê? Vou fazer um gato no meu imposto de renda. E aí a gente sai para a rua, irmão, que nem hipócrita, com a placa na mão, corruptos, ladrões, safados, sai daí. Não, o Senhor está olhando, não, filho, não é eles, é você. É você. Sabe por que eles estão lá? Porque você está fazendo isso e você está votando neles, porque a sua cultura é a cultura da vantagem. E aí nós vamos mudar a terra como? O Senhor, eu fui orando, foi por que o Brasil está assim? A cultura da vantagem, filho. Todo mundo quer ter a vantagem. Até na igreja quer ter a vantagem. Eu lembro de um lugar que tinha um estacionamento que ninguém queria, chegava primeiro, mas ninguém queria estacionar lá na frente, porque ele queria ter a vantagem para ir embora. Aí todo mundo colocava o carro na entrada. E aí não cabia os carros dos irmãos. Por quê? Porque 3 folgadinhos da cultura da vantagem lotavam o estacionamento que cabia 35 carros. Cultura da vantagem está na nossa vida. E aí nós falamos, subimos do púlpito e pregamos o evangelho com veemência, com eloquência e tal e tal. E o Senhor estava assim. Aí, irmão,
Nós não temos que sair para a rua com cartaz. Nós temos que fazer a intercessão e adoração e mudar a nossa vida primeiro. Porque para mim ter autoridade para guerrear nas regiões celestiais, eu tenho que estar com a minha vida correta. Eu vou dobrar o joelho e dizer: Senhor, tira de lá os políticos ladrões, tira de lá os corruptos e coloca o teu filho para governar. Mas eu estou fazendo tudo errado. Senhor, você está orando para tirar de lá e você não paga imposto de renda, você não paga a luz, faz um gato no poste, você faz um gato na internet, você faz, não respeita o próximo. Querido, eu estou falando aqui, eu estou falando que o Espírito está falando comigo, irmão. Essa cultura está no Brasil. E se a terra anseia ou tem expectativa pela manifestação dos filhos de Deus, como é que nós vamos mudar essa terra? Fala assim: eu sou filho de Deus, então eu não tenho essa cultura. Eu não tenho a cultura da vantagem. Sabe por quê? Porque no céu funciona tudo errado, irmão. Eu vou falar por que funciona tudo errado. Porque o jeito da terra não funciona no céu. Sabe por quê? Porque a palavra assim: os últimos serão os primeiros. Então se você está querendo ser o primeiro aqui, e os primeiros serão os... Então, ó, não funciona a sua técnica, não funciona a sua mente. No céu é o contrário. Se você quer ser primeiro aqui, lá você não vai ser o primeiro. Se você quer ser o último aqui, talvez você vai ser o primeiro lá, porque tem outros detalhes. Mas assim, a cultura é diferente. Aí a gente fala assim: não, mas eu quero ganhar. E para você ganhar o céu, você tem que perder. Para você ganhar o reino de Deus, você tem que perder. Perder já é a sua vontade. Então não dá para você querer ter uma cultura de vantagem. Eu creio que o Brasil pode ser salvo, irmão. Eu creio que o Brasil pode ser melhorado. Eu creio, mas a igreja tem que mudar. A igreja tem que mudar. Um país que tem 80% de cristão. Aí tem agora dizendo aí que desses 80%, 40% é evangélico. Então é meio a meio, né? Ainda bem que eu não sou evangélico. Eu já tirei esse título da minha vida. Eu sou filho de Deus. E tem muito evangélico queimando o filme de Jesus aí, não está dando não. Jesus fala assim: cara, eu não... Então assim, nós temos que entender: cultura da vantagem não cabe para o reino. Não cabe. E essa cultura está impregnada em nós. Tanto é que a gente tinha muito disso. Lembra que a gente fazia as campanhas para receber as coisas? E aí eu falo: não, fiz campanha para receber as coisas. Por que você foi? Porque eu fui fazer uma campanha para receber algo. Cultura da vantagem. Eu quero algo, só quero aquilo que beneficia a mim. Eu nem sei se o pai quer que eu receba aquilo. Eu nem sei se é da vontade do pai. Eu não sei nada, eu quero aquilo. Por quê? Porque eu não morri, eu quero. Quando eu quero, é porque eu quero a minha vontade, eu não morri. Deixa eu falar para você. Talvez você está recebendo algo que você não quis. Posso ser profético na sua vida? Ou é um emprego, ou é um carro, sei lá, ou é família. Eu vou falar para você assim: está no caminho certo quando você não quer. Quando você não quer, está no caminho certo. Porque não é a sua vontade que tem que reinar na sua vida mesmo. É a vontade do soberano. Aí você fala assim: ah, mas eu estou preocupado. Não se preocupe, porque se é o soberano que mandou, querido, ele vai cuidar do resto tudinho. Ele vai fazer tudo. Ele é o soberano. E se nós temos que destruir da nossa mente essa cultura de vantagem. Se eu quero ser filho de Deus, eu não posso ter vantagem em nada. Posso ter vantagem sobre nada. Eu só tenho que ser justo e direito. Que essas são as bases do trono do Senhor. Salmo 89, 14. Então assim, vamos orar pelo Brasil, irmão? Quem vai orar comigo pelo Brasil? Mas antes de orar, pelo amor de Deus, para nós ter autoridade na oração, começa a fazer direito. Senão a nossa oração não vai ter autoridade, querido. Você está entendendo? Para você guerrear nas regiões celestiais, você tem que ter autoridade. Você tem que ter autoridade. E a autoridade é fazer direito. Quem já leu aquele livro Filhos do Fogo? Alguém já leu ou não? Ninguém leu, né? O livro Filhos do Fogo é um livro que ele vende. Classificaram ele como espiritismo. Mas ele não é, ele é de um pastor.
que era satanista e se converteu. Sabe por que ele se converteu? Porque ele era um grupo de satanista e ele disse que ele era filho. Por que ele não é mais? Porque o pai deserdou ele de um grande político do Brasil, o maior político do Brasil. Ele fala no livro dele, ele não fala o nome, ele fala: sou filho do maior político dessa nação, o número 1 da maçonaria. Ele começa a contar tudo lá. E ele estava sendo preparado para destruir a igreja de Cristo, não só ele, como um grupo de pessoas. Então eles entravam nas igrejas e não faziam nada. Você acha que eles caíam endemoniados? Eles só entravam lá e ficavam assistindo o culto. Aí eles assistiam o culto, jogando setas sobre o culto. Aí quando eles gostavam do lugar, eles ficavam, aceitavam, fingiam que aceitavam ali, começavam a fazer amizade, depois começavam a colocar contenda, inventava mentira do pastor, falava, sabe, ele mais outro satanista junto. Aí fazia amizade com as pessoas. Olha, nós vimos o pastor, ele é verdade ou não é verdade? É verdade. Nós vimos lá no motel. Sabe o ministro do louvor lá? Nós vimos ele lá em tal lugar. Ele fala claro assim que ele fazia isso. E aí o diabo falava para ele. Aí um dia ele entrou na igreja, o Senhor pegou o pastor da igreja e falou assim: irmãos, entrou um grupo de satanistas aqui, é uma igreja com mais de 1000 pessoas. Acho que é isso aqui. Acho que é isso mesmo, 1000. Eu estava lendo, não recordo, mas assim, entrou um grupo de satanistas aqui, o Espírito me revelou, e nós vamos orar para todo mundo. Fecha a porta da igreja, ninguém sai, que nós vamos orar para todo mundo. Aí ele falou: azedou, nós vamos torrar aqui hoje, o demônio vai torrar. É sério, eu não estou brincando, é verdade isso, é no livro dele, ele conta. Aí ele disse que o diabo falou para ele: tá vendo aquele que está lá naquele canto, naquela fila? Pode ir lá, não tem autoridade. Pode ir lá que não vai acontecer nada. Não vai no pastor, não vai no irmãozinho, não vai no outro. Mas aquele lá você pode ir, não tem autoridade. Aí ele já chamou os outros amigos dele: vamos nessa fila. Aí ele não fala, né? Ele fala: não tem autoridade, porque aí o diabo fala para ele: tá assim, tá assim, tá assim, tá assim. E ele não fala o que é. Aí diz que passou ali. Aí ele falou: nessa igreja nós não vamos mais, porque esse pastor é maluco. Um dia ele vai pegar a gente. Aí começou em um outro lugar. Aí ele estava indo numa igreja menor. Aí ele chegou lá e disse que o ministro do louvor tinha um problema com homossexualidade. Então ele gostava daquilo, porque o ministro do louvor louvava, tal. Não acontecia nada. Ele estava lá. Aí um dia ele chegou lá, tinha outro ministro do louvor louvando. Tinha outro cara louvando. Sabe o que aconteceu com ele? No portão da igreja ele se entortou todo. E ele falava na mente dele: Daniel, você não pode fazer isso, as pessoas vão descobrir quem é você. E no portão da igreja ele se entortou todo, irmão. E lá no portão da igreja foi alguém lá e pá, expulsou. Mandou embora a legião, mandou embora tudo. E hoje ele prega o evangelho. Aí o pai dele expulsou ele, porque o pai dele gastou o maior dinheiro para ele ser o cara que ia destruir com a igreja no Brasil, um dos caras. O pai dele deserdou, não trata como filho. E o que eu quero falar para você é autoridade. Se a igreja quer orar para que o Senhor coloque homens direito lá em cima, nós temos que ser direito também, senão a nossa oração não... Você está entendendo? Se eu quero orar para que a corrupção não venha no Brasil, ou não venha em São José dos Campos, se eu quero orar para que a ideologia do gênero não entre na escola do meu filho, eu não posso estar com a Globo ligada dentro de casa, irmão. Qual é o nível de autoridade que você tem para orar? Vamos orar, vamos na intercessão. Qual é o nível de autoridade que você pode orar à vontade. Porque ele falou assim, quando trocou lá e o cara estava louvando, eu não sei nem quem era outro. Do portão o negócio não entrou. Sabe por quê, irmão? Eu creio nisso. Não tem que orar para o diabo ficar caindo aqui fazendo bagunça, não. Não tem que orar para que ele já saia lá no portão e entre aqui com a mente aberta para ouvir a palavra e aceitar a Cristo e a palavra transformar. Porque esse negócio do diabo vir aqui e ficar na cabeça das pessoas enganando as pessoas, não. Diabo, você não vai entrar não. Sai, porque aqui vai se transformar. Porque e conhecereis a verdade vos libertará, porque é a palavra. Mas nós precisamos entender que a igreja precisa trabalhar em autoridade, irmão. Essa cultura da vantagem aí está tirando a autoridade da igreja. Cultura de vantagem tira a sua autoridade.
Amém? Amém? Vamos para frente? Vamos arrebentar com o inferno, irmão? Vamos fechar todas as brechas e ter autoridade para expulsar. É por isso que quando eu falo para o pastor, vai orar aqui para começar, ou quando eu olho, vai embora, demônio, sai de reto, Satanás, vai embora. Porque assim, não vai ficar olhando não, vai sair daqui de perto, porque agora chegou um povo com autoridade para cantar. Agora para ter autoridade, querido, nós temos que andar. E eu vou falar umas coisas, vou revelar uns negócios para você. Você tem uma pessoa sendo gerada dentro de você tão grande, que te dá uma autoridade tão grande. É nisso que nós vamos começar a pregar aqui agora. Amém? Era só um cafezinho. A palavra entra agora, querido. O Pai não é um lugar, o Pai é a pessoa, é uma pessoa. O caminho também não é um lugar, o caminho é a pessoa. Então nós temos que estar em Cristo para estar no Pai. E quando eu estou em Cristo, Cristo está em mim. Então eu tenho que entender essa revelação. Quando Cristo morreu, o véu foi rasgado, não foi? Sabe? Aquilo ali tem uma representação profética. Porque quando Cristo estava na terra como vida, os seus discípulos só olhavam ele como um homem. Lembra quando estava lá o mar agitado e tudo caindo, aí ele chegou assim: mar, acalma-se na tempestade. Vento, acalma-se. Aí os discípulos: quem é este homem que até o vento e o mar acalma? Por quê? Porque eles não conheciam Cristo, eles conheciam um homem. Porque existia um véu ali. Porque Cristo precisou, vir como homem. Lembra a lei que era dente, olho por olho e dente por dente? Então, para pagar um pecado, o que tinha que ser feito? Matar um cordeiro, matar uma pomba, matar o que seja. Tinha que matar alguma coisa para perdoar o pecado. Só que Cristo, ele foi o cordeiro perfeito, para que nós fôssemos redimidos pelo Pai. A palavra nos ensina que ele se fez o quê? Carne. Jesus nunca foi carne, irmão. Ele nunca foi carne, ele se fez carne. Por que ele se fez carne? Só tinha esse jeito para perdoar meus pecados e os teus pecados. Só dessa forma nós poderíamos ser redimidos. Ele tinha que vir carne e morrer por nós em carne. Porque era a lei do olho por olho, dente por dente, era a lei. Por isso que nós não estamos mais debaixo desse jugo, porque Jesus já nos tirou desse jugo da lei. Para remir a carne tinha que ser outra carne. Ele não podia vir em espírito e remir uma carne, ele tinha que vir em carne para remir. Então era um véu. As pessoas não conseguiam enxergar o que estava dentro de Cristo, elas só enxergavam o que estava o corpo de Cristo, a carne. É a mesma coisa que o sacerdote, quando ele chegava no templo, tinha lá o santo e o santo dos santos. Quando Jesus morreu, o véu rasgou. O véu rasgou, as pessoas puderam, ou os sacerdotes puderam adentrar o santo do santo, ou todos nós tivemos essa autoridade de entrar no santo do santo. Quem está entendendo? Quando Jesus morreu, o santo do santo representa o Pai. Você está aqui? Jesus morreu para que você pudesse entrar no Pai. Você está entendendo? Esse é o caminho e o destino. Não tem outro caminho e outro destino. Esse é o caminho e o destino. O Filho é o caminho e o Pai é o destino. E se nós entendemos isso, aquela cortina que rasgou de alta a baixa, ela rasgou num ato profético, dizendo assim: a carne do meu filho foi morta, mas agora o meu espírito que está dentro dele é o que vai relacionar, o que vocês vão entrar nele. E se você entender isso, você vai entender que você é templo do Espírito. Ou seja, ele está dentro de você. O véu foi rasgado e é uma revelação que só os filhos podem entender. Só filho entende isso. Se você for tentar entender com a sua mente, aqui tem a ver véu com carne, você não vai entender, você vai ter que entender no Espírito isso.
Era por isso que as pessoas não entendiam. Sabe por que que elas não entendiam? Porque elas andavam com ele, mas não conheciam ele. Os discípulos andou com ele o tempo todo, mas não conheciam ele. Ou melhor, andavam com ele, mas não estavam nele. Então, está na hora da gente mudar aí. Ele já morreu, querido, e já ressuscitou. O véu já rasgou. Você não tem que andar com ele mais, você tem que estar nele. E ele está em você. É entender isso. Quando nós entendemos isso, nós vamos um passo a mais no entendimento do reino e desfrutamos do destino que é o Pai. Andavam, mas não estavam. E por isso as pessoas olhavam para ele e só viam um homem e não o filho do homem. Se nós estamos falando que Jesus é o caminho e o Pai é o destino, então nós precisamos que Cristo seja formado em nós. Por quê? Porque se Cristo é formado em nós, eu estou no caminho. Quem está entendendo aí? Eu quero ir tanto para o céu, eu quero ir para o céu, eu quero ir para o céu. Cara, o céu não é um lugar, o céu é uma pessoa. Você está entendendo o que eu estou falando para você? Se a gente mudar isso, não é um lugar, é uma pessoa. Essa pessoa é o Pai. Para mim ir no Pai, eu tenho que deixar que Cristo seja gerado em mim. Então é isso que eu estou falando para você. Porque quando Cristo é gerado, eu não preciso lutar contra o pecado. Eu não preciso fazer jejum para não pecar. Eu faço jejum para me santificar, não para mim não pecar. Sabe por quê? Porque Cristo está em mim, então eu não preciso lutar contra a minha carne. Quando eu tento lutar contra a minha carne, nada dá certo, porque eu sou fraco. Agora, quando o Espírito gera Cristo em mim, o caráter dele é manifestado em mim. E se o caráter dele é manifestado em mim, eu não preciso lutar contra a carne, porque eu só tenho o Espírito gerando. A minha vontade já foi. É entender isso. Agora, Cristo só vai ser formado em mim, meu, através do conhecimento da palavra. Como que Cristo é gerado e é formado em mim? Através do conhecimento da palavra. Se eu não tenho fome pela palavra, se eu não tenho fome por Cristo, se eu não tenho fome por conhecer a palavra, nunca Cristo vai ser gerado em mim. É por isso que o Espírito se fez carne para vir morrer por nós. Então eu tenho que conhecer a palavra. Quando eu conheço a palavra, peraí, ele é Espírito, por que ele fez Espírito? Ele fez, aliás, olha aí, sabe que Jesus tem poder, está atrapalhando aqui, né? Está amarrado. Por que ele fez carne? Por que ele fez carne? Porque tinha um propósito. Ele não fez carne à toa, irmão. Ah não, eu quero dar uma passeadinha na terra. Qual é a minha vantagem lá na terra? Não, ele tinha um propósito. Cidadão do céu, cidadão do reino. Cadê o cidadão do reino? Cadê o cidadão do céu? Tudo que você faz não é para uma vantagem, é para um propósito. Jesus não veio na terra para uma vantagem. Eu vou lá para uma vantagem, coitado. Se fosse para uma vantagem, estava lascado. Ele veio por um propósito. E quando o propósito é maior, querido, você passa pelo que passar e diz assim: Pai, a tua graça me basta. Pai, a tua vontade, eu vim aqui para fazer a tua vontade. Se possível for, o Senhor passa. Mas se não for possível, faça a tua vontade, porque tem um propósito maior. Então o que ele veio mostrar para nós? Que nós precisamos gerar ele em nós. E você só vai gerar, só vai formar Cristo em você através de conhecer a palavra. Lá em João diz assim: no princípio era a palavra, e a palavra era o verbo, e o verbo se fez carne, e depois que se fez carne, habitou entre nós. E depois que habitou entre nós, se fez Espírito de novo e foi para o Pai. Ele não foi para um lugar, ele foi para o Pai. Então é isso que eu tenho que entender. Como que eu vou para o Pai? Eu só vou para o Pai se eu estiver no caminho. Agora esse caminho tem que ser gerado em mim, irmão. Cristo tem que ser gerado. É por isso que abre a tua Bíblia em 1 Coríntios 15, 45. Tá acabando, mano. Daqui umas 2 horas não termina aí.
Então está aqui. O Senhor, Espírito, se fez carne. Através da carne ele remiu o meu pecado, o seu pecado nos remiu. Certo? Depois ele morre na cruz, o véu se rasga. O véu se rasga, nós temos acesso ao Pai. Livre acesso ao Pai. Depois ele vem e ressuscita num corpo glorioso. Sabe o que está faltando para você só agora? Ele já está te mudando no espírito, de dentro para fora. Você já está tendo um espírito perfeito igual ao dele. Amém? Você já está tendo uma cultura do céu. O espírito seu conversa com ele. Cristo já está sendo formado. A única coisa que falta para nós sermos igual ao Senhor é só ter o corpo glorificado. Porque no espírito nós já somos semelhantes a ele, igual a ele. Já somos perfeitos nele. Nele nós somos perfeitos. Então nós temos que entender isso. Assim está escrito: o primeiro Adão tornou-se um ser vivente. Ou seja, algumas traduções falam alma vivente. E o último Adão, espírito vivificante. Não foi o espiritual que veio antes, mas o natural. E depois dele, o espiritual. O primeiro homem era do pó da terra e o segundo homem do céu. Os que são da terra são semelhantes aos homens terrenos, e os que são do céu ao homem celestial. Então, ou seja, Jesus veio como homem para vencer o pecado, para vencer a lei como homem. Porque nenhum homem foi digno de cumprir a lei. Todos os homens erraram, e Jesus veio como homem para cumprir a lei. Cumpriu a lei. Ele cumpriu a lei. E agora ele se manifesta como Espírito. Querida, aí você aceita Cristo. Você morre para a sua vontade. E aí você se torna um cidadão do céu. Mas para você aceitar Cristo, primeiro você tem que vir como natural. Aceitar Ele, certo? Amém? Eu quero Ele. E depois você tem que abandonar o seu homem natural e deixar que o homem do céu, que é Cristo, forme em você e você tem a mesma mente dele. Aí sim você vai ter a mesma cultura dele. Aí sim você vai manifestar a mesma cultura que ele tem. Por isso que os que são da terra são semelhantes a Adão, mas os que são do céu são semelhantes ao celestial. Quem é da terra tem uma cultura de vantagem. Quem é do céu, querido, só tem uma cultura de propósito. Qual é o meu propósito aqui na terra? Qual é o meu propósito? Qual é o meu ministério? Ele pagou o preço. Depois que ressuscitou, ele se tornou espírito vivificante. Tudo isso para que ele fosse a esperança nossa. Sabe o que Paulo fala em Colossenses 1:27? Que Deus quis dar Jesus para nós, os gentios. Nós. E que essa gloriosa riqueza, que é um mistério, essa gloriosa riqueza, que é Cristo em nós, a esperança da glória. Ou seja, sabe qual que é a esperança de Deus para a nossa vida? É que nós sejamos, ou a esperança que Deus tem de glória. Sabe qual que é a esperança que Deus tem de glória? Ou seja, que o Pai tem de glória? É quando Ele olha para mim, olha para você e fala assim: nossa, é o meu filho 100%, é Cristo 100%. Ele não olha para a Cristiane e fala assim: é a pastora Cristiane. Ele fala assim: não, é Cristo 100%. Lembra que glória é plena manifestação de algo? Lembra a semente lá da macieira, que quando você planta, a glória não é a macieira, mas sim ela cheia de fruto. Então quando o Pai olha para nós, Ele olha assim: eu tenho uma semente, a semente era Cristo, e agora eu quero ver a plena manifestação dos meus frutos no João. Ou seja, querido, não é mais a árvore, é o fruto da árvore.
plena manifestação. Quando o Pai olha para nós, não está olhando para o pastor Kleber, não está olhando para o árbitro, ele está olhando para Cristo. Olha, estou feliz, o meu filho está na plena manifestação de Cristo. Esta é a minha esperança da glória. Então entenda, Cristo em nós é a esperança da glória. É uma esperança que o Senhor faz assim, sabe por quê? Porque quando Cristo estiver em nós, irmão, não tem cultura de vantagem. Você consegue ver uma cidade inteira manifestando uma cultura do céu. Você consegue entender isso? Uma cidade inteira tendo o mesmo pensamento, tendo Cristo sendo gerado de dentro para fora, uma cidade inteira. Querido, vai ter nem hospital na cidade. Por quê? Porque os médicos vão na casa cuidar das pessoas. Não vai ter fome. Por quê? Porque onde tem Cristo não tem fome. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. É uma cultura, irmão. Então a cultura da vantagem, ela anula a cultura do céu. Mas se nós entrarmos destruindo da nossa vida, desconstruindo essa cultura da vantagem, nós vamos estabelecer uma cultura do céu. E potestade nenhum, principado nenhum, diabinho nenhum, capetinha nenhum, nada pode derrubar uma cultura que vem do céu, querido. Ainda mais uma cultura manifesta pela igreja, porque a palavra diz: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. E aí você pode dizer assim: eu sou a igreja do Senhor. E se você tem uma cultura do céu, nada vai prevalecer contra a tua vida, querido. Nem encantamento, nada. Sabe por quê? Porque você tem uma cultura do céu. Nenhuma maldição, nenhum encantamento vai agir na tua vida, na tua casa, nos teus filhos, no teu trabalho, em lugar nenhum, porque você está manifestando uma cultura de reino, uma cultura do céu, não uma cultura de vantagem. E é essa manifestação que o Senhor quer da tua vida. Sabe qual é a reflexão que nós temos que ter, irmão? O que eu estou fazendo? Vantagem? O que eu estou querendo? Querendo vantagem? Ou estou querendo o propósito? Não precisa responder, querido. Mas se você perguntar para o Senhor, você pode ter surpresas daquilo que você acha que é propósito. Porque às vezes você está fazendo a tua vontade. E quando você está fazendo a tua vontade, Cristo não está sendo gerado com perfeição. Nós limitamos Cristo ser gerado em nós, sabia, irmão? Por isso que tem gente que vem para Cristo, em 3 meses vai no embalo. Eu gosto desses, porque aí eu ajudo embora. Porque não tem como acontecer, voltar atrás, porque ele não pegou a cultura da vantagem. E tem crente, eu conheci pastores já de 30 anos, que esta palavra que nós estamos ministrando aqui hoje é radicalismo. Que é isso, não posso fazer um gatinho, não posso fazer radicalismo. Só que há 30 anos que eu conheço esse pastor, ele vive a mesma vida miserável. Sabe por quê? Porque a cultura de vantagem só traz miséria. Que é a cultura do inferno, irmão. O inferno não traz nada de coisa. Irmão, a gente tem um amor por todos. Eu sento com os caras que traficam, eu sento com as prostitutas, eu sento com os cafetões, a gente conversa, estamos na vida. Eu amo todos eles. Se chamar para mim numa casa de prostituição para pregar o evangelho, eu vou. Eu entro lá com a minha esposa sem problema. Sento lá com eles, tomo um refrigerante com eles. Já sentei em mesa de bar com muita gente. Eles tomam o que é deles, eu tomo meu refrigerante. Mas assim, eu nunca vi eles prosperarem, irmão. Entra um dinheiro, mas muito dinheiro na mão deles, e eles não têm nada. E sabe quando a gente vai conversar com eles, eles choram, porque eles fazem: esse dinheiro é maldito. Entra e eu não tenho nada. Sabe por quê? Porque é uma cultura de vantagem. Aí você vê um pai de família, vamos falar de prosperidade. Pai de família, ganha salário mínimo, cuida de 4 filhos, põe comida para 4 filhos, paga água, paga luz, põe roupa para o filho, põe tudo, e ele cuida.
E aí você fala, e aí, está faltando alguma coisa? Não. Eu tenho aqui para ajudar com o meu vizinho ainda, para dividir. Sabe por quê? Porque ele não tem uma cultura de vantagem, então ele vive uma cultura do céu. E se você vive uma cultura do céu, querido, acabou. Não é radicalismo, é viver uma cultura do céu. Conversava com o pastor Paulo, né? Algumas coisas que algumas pessoas acham que não são, que não tem problema. Vamos pagar uma propina para um guarda ali, né, pastor Paulo? O guarda não vai me multar não, paga uma propina. Aí você paga uma propina para o guarda, o carro quebra, 10 vezes a multa que você ia pagar. Sabe por quê? Porque você tirou, cara, você tirou a autoridade. Aquilo que você tinha autoridade para poder enfrentar, você tira. O Senhor fala, não posso te cuidar, vai lá, vai o diabo, que se quiser. O diabo ama te detonar. Ele ama te detonar. Porque aí você tirou a autoridade do céu sobre a sua vida. Aí o diabo vai lá, agora tá perto, vamos arrebentar. Arrebenta. É a mesma coisa quando nós retemos a semente. Vamos voltar aqui. Deus quer ver em nós a plena manifestação do Filho dele. Sabe por que Ele quer plena manifestação do Filho dele? Quando eu comecei a entender o reino e comecei a pregar reino, eu falava assim, Deus não quer regras, Deus só quer relacionamento. Mas eu nem sabia o que eu estava falando, porque eu tive um destravamento, eu saí, não, Deus não quer regra. Hoje eu entendo por que Deus não quer regra. Porque se você tiver o Filho dentro de você, não precisa de regra, irmão. Se você é a plena manifestação de Cristo, para que regra? Ele cumpriu tudo, Ele fez tudo, Ele vai, tá entendendo? É isso. Não precisa de regra mesmo, você só precisa ter Cristo dentro de você. Porque quem tem Cristo anda na cultura do céu. Não precisa falar o que pode ou não pode, ele já anda no céu, ele já anda numa cultura acima do limite. Ele aumenta o nível. Quando eu falei para os irmãos que nós vamos pagar imposto para a prefeitura aqui, os irmãos ficaram doidos. Nós vamos pagar imposto para a prefeitura de São José, irmão. Eu sou a favor que as igrejas paguem impostos. Eu sou a favor. Porque tem muita gente se escorando nisso e não fazendo nada. Ó, a hora que começar a pagar imposto, a cidade muda. Porque aí todo mundo vai querer fazer as coisas para bater no imposto. Deixa as igrejas pagar imposto. Tem que pagar mesmo. Tem muita gente fazendo bagunça com o reino. Tem muita gente fazendo bagunça com o reino. Começa a pagar imposto, se todo mundo não vai fazer certinho, para começar a fazer as coisas. Ó, entrou 5 mil, nós gastamos 5.100 com as pessoas, então não vai ter imposto para pagar. Amém. É assim mesmo, tem que ser. Agora fica, não, é perseguição. Perseguição é o que o diabo está fazendo com os nossos filhos, irmão, querendo destruir os nossos filhos na escola. Perseguição é o que está fazendo com a família. Mamon, nós não queremos nem saber, ó. Deus já falou assim, ó. O Senhor Jesus já falou para nós, ó, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, e acabou, é de César, dá para César. Cultura da vantagem, não, vamos usar a vantagem. A igreja não paga imposto, uma cultura de vantagem. É cultura de vantagens também. Então nós precisamos entender que se nós formos semelhantes a Cristo, nós já somos perfeitos por dentro, irmão. É por isso que a gente fala assim, Deus não está preocupado com a nossa aparência, porque a transformação, ela vem de dentro para fora. Porque se você já é semelhante a Cristo, você já é perfeito por dentro. Se você manifesta Cristo, você já é perfeito por dentro. Ou se você deixa Cristo crescer, essa é a revelação que você tem que ter. Você tem que levar como revelação assim, eu não tenho que fazer nada, eu só tenho que ter Cristo. Essa é a revelação. Se Cristo for manifesto em mim, tudo está perfeito. Por quê? Porque Ele vai falar para mim aqui, ali, lá. Quem está entendendo? Estou falando para coisa de outro mundo não, né, irmão? É de outro mundo, sim, é do céu. Você não é da terra mesmo? Você é um terranauta, irmão. Você é do céu vivendo na terra. E eu falo para você é um corpo sem cabeça, porque a cabeça sua está lá no céu. Sem cabeça não. É um corpo que o pé está na terra, mas a cabeça está no céu, que é Cristo. Você faz parte desse corpo. Amém? Vamos consertar as coisas, senão fica muito feio aí. Aí o pessoal no Facebook fica descendo a lenha, né? A obra de Cristo nos faz perfeito, irmão. Deixa Cristo ser formado.
É por isso que Paulo chorava para os irmãos de Gálatas: meus filhos, eu estou com dor de parto, até que Cristo seja formado em vós. Gálatas 4,19. Paulo falava para eles: cara, eu não vou falar regra para vocês, não tem jeito, vocês são muito carnais, mas eu estou com dor de parto, eu tenho orado por vocês, eu tenho chorado para que Cristo seja formado em você, ou seja, seja formado em vós. Por que Paulo orava? Porque ele sabia que se Cristo fosse formado nos irmãos, ele não precisa ficar lá: ó, você pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. A pior coisa é quando você fala para alguém: ó, você não pode fazer isso, viu, Arthur? Você pode fazer isso. A pior coisa, irmão. Vamos orar para que Cristo seja formado no árbitro, você não vai precisar falar nada. Você vai ver ele andando em lugares altos, em lugares corretos. E a igreja tem esperança, irmão. Tem esperança. Olha do seu lado. Olha para o seu lado, olha para a pessoa que está do seu lado. Fala assim para ela: você é a esperança da igreja. É você, querido. Cristo está sendo formado em nós. Não tem como, querido, você ser o templo do Espírito e não ter o Espírito de Deus. Não tem como. Nós somos o templo do Pai, do Filho e do Espírito. E não tem como você ser o templo e não deixar que Cristo seja formado em você. Senão você vai ser apenas um museu. Eu tive na Holanda, eu tive na China, no nordeste da China. Tem umas igrejas lá que eram igrejas ortodoxas, mas não é mais igreja, viraram tudo museu, porque lá o comunismo tomou conta de tudo, é tudo museu. É um templo que não tem ninguém dentro. Então, se você é o templo do Pai, do Filho e do Espírito, que não forma, que não tem Cristo dentro de você, você não é um templo, você é um museu. E em Cristo diz assim: eis que faço nova todas as coisas. Em museu só fica coisa do passado. Agora no templo fica as coisas do presente, querido, e do futuro, que eu por vir. Então você é um templo. E se você é templo, você tem que entender: Cristo tem que ser gerado em mim. Então não é mais a minha vontade que vai ficar, não. Ai, eu quero ter vantagem. Esqueça essa cultura da vantagem. Não existe, irmão. Cultura da vantagem não te leva a lugar nenhum. O Brasil está desse jeito por causa da cultura da vantagem. Todo mundo quer ter vantagem em tudo, e o país só está levando a desvantagem. Quando todo mundo quer ter vantagem, o país afunda em desvantagem. Vamos pegar: qual é o grau de educação do país? Está pior do que os países africanos lá mais perdidos. Qual o nível de corrupção? Está ganhando de todos os países. A economia está de vento afundando, por causa da cultura de desvantagem. Mas olha, tem um povo aqui que é uma semente dessa palavra, para espalhar essa palavra, querido, entender que é filho. Então, querido, se você é templo do Espírito, se é templo, tem que ter Cristo. Tem que ter regra? Não, mano, a regra foi perto da lei. Lembra que tinha lá: faz isso, não faz aquilo, faz isso, não faz aquilo, faz isso, pode, isso não pode. Não tinha Cristo, agora tem Cristo dentro de você. Deixa ele ser formado, irmão. Deixa Cristo aparecer em você. Deixa Cristo aparecer em mim. O Pai está olhando assim: a esperança da glória. Cristo em nós, irmão, a esperança da glória. Plena manifestação. E se nós entendemos isso, você vai entender que tudo que você faz para o reino de Deus, todas as atividades, você vir num culto, a comunhão que você tem com o irmão, reunião que tem na igreja, o ensino que tem, a escola, o estudo, tudo só tem um objetivo: formar Cristo na nossa vida. Porque se a palavra não formar Cristo em nós, não é palavra, irmão. A palavra de Deus, ela tem que formar Cristo em nós. Então tudo que nós fazemos na igreja, um passeio que você vai, Cristo está sendo formado, irmão. Porque você vai com aquele irmão difícil de lidar com ele, sabe? Aí você começa a ver Cristo. Ai, Jesus,
vem manifestar em mim. Aí é pedra com pedra, ferro afiando ferro, pedra pontuda. Aí Cristo vai trabalhando. Aí Cristo está sendo formado em você, num amor. Cara, não tem vida fora do corpo. A casa é o corpo. Você só vai ter vida se você vir aqui ouvir a palavra. Porque essa palavra que está sendo ministrada em você, ela vai gerar vida. Cristo vai ser gerado em você. Então é importante estar comendo a palavra para que essa palavra gere Cristo. A comunhão com o irmão gera Cristo. Gera, irmão, paciência, um monte de coisa. Longanimidade, bondade, mansidão. As pessoas mais difíceis são as pessoas que mais nos tornam parecido com Cristo, irmão. Amém? Aí eu quero lidar só com facinho. Jesus só lidou com pedra, irmão. Se você quer formar Cristo, é só desses que vão vir. Então você tem que entender, tudo que a gente faz para o reino tem o objetivo de formar Cristo. Então, congregar numa igreja, enfrentar um dia como hoje, não sei se está calor, se está frio, o dia de hoje está meio estranho, está vendo gelado, calor. Você sair da sua casa, deixar a televisão, deixar tudo lá para você vir aqui, só tem um propósito: formar Cristo em nós, a esperança da glória. Não tem outra coisa. Então todo dia nós estamos sendo aperfeiçoados. Você não vem cultuar aqui para dizer assim, ó, eu vou todo dia, eu sou santão. Não, você vem dizer, ó, eu vou porque Cristo está sendo formado em mim. E eu tenho que conhecer a palavra me gera Cristo. Irmão, o maior alimento para o novo convertido, palavra. Porque se não tiver palavra, morre. Se não tiver palavra, morre, porque não sabe o que está fazendo, é palavra. Sabe por que as pessoas não conseguem ficar hoje nas igrejas? Posso falar para vocês, ser realista, porque não tem palavra, a palavra foi embora. O que tem na igreja? Canta um montão de coisa, e depois na hora da palavra o cara fala assim, ó, você vai receber isso, você vai receber aquilo, você vai receber aquilo. Nós 15 minutos, tá bom, vamos orar, vamos fazer aqui um auê para você aqui e tal. E não tem edificação. E aquilo que não tem edificação, não tem alicerce. É a mesma coisa, você construir uma casa sem fazer alicerce. O que acontece com ela? Você constrói, irmão. Você consegue construir uma casa sem alicerce? Eu quero ver se ela fica de pé por algum tempo. O dia que você estiver dormindo, vai bater uma chuva, vai ventar, você vai derrubar a casa, você vai estar lá dentro. Igreja edificada sem palavra, ela não está edificada em Cristo. Paulo falava para você, não se coloque outro alicerce que não seja Cristo. Então a igreja tem que ser alicerçada na palavra. E aí quem começa novo pela palavra, fica doido pela palavra. E aí quando entra num ambiente que não tem palavra, ele torna a palavra viva. Vamos trazer a palavra aqui, porque eu sou a palavra. Eu carrego, eu porto ela. Então é isso. O único motivo porque nós estamos congregando hoje aqui, só tem um. Hoje você está congregando, está tudo congregando. Todos estão congregando para quê? Para gerar Cristo em nós. Amém, querido? Se você gerar Cristo, você vai saber que a Bíblia foi escrita para isso, para gerar Cristo em você, para nos guiar de forma que nós conseguimos fazer que Cristo seja gerado em nós. Vamos abandonar essa cultura da vantagem, amém? Vamos ficar de pé, querido. Olha que interessante, Cristo se fez carne, aí morreu por nós, o véu se rasgou, aí ele se torna espírito, entra dentro de nós através do espírito e começa a ser gerado dentro de nós. E conforme ele é gerado dentro de nós, nós vamos o quê? Sendo transformados a filhos perfeitos. Você é um profeta, cara. Tem um negócio diferente aí. Amém? Filhos perfeitos. Amém, querido? Eu não vou fazer sensacionalismo, não. Eu quero que fique assim, pulsando o seu coração. Eu preciso ter autoridade. A igreja precisa ter autoridade para acabar com tudo que está acontecendo. E só tem autoridade abandonando a cultura da vantagem. Amém? Você crê nisso? Feche teus olhos.
de ti. Fecha até os olhos, querido. Não olha para a direita nem para a esquerda. De ti. Senhor, nós declaramos isso.